E sim, galera, eu instalei Android dentro do meu Nintendo Switch. Galera, quem não sabia, dá pra você instalar Android dentro do seu Switch. Eu já fiz isso algumas vezes no passado, inclusive instalei Linux, depois instalei o Android, e agora a gente tá testando o Android 11 através aqui do nosso querido Nintendo Switch. O processo de instalação, assim, é bem simples se você já conhece o que você tá fazendo. Agora, se você não sabe o que você tá fazendo, com certeza esse é um processo extremamente complicado que eu não recomendo para todo mundo fazer. Porque apesar de simples, ainda requer algumas outras ferramentas, pode acabar danificando o seu cartão de memória ou a memória interna do seu Switch, e ninguém quer perder um console tão bom quanto esse. Outro detalhe também é que ele vai ser um pouquinho lento de acordo com o meu cartão de memória. Eu tô utilizando um cartão de memória de baixíssima qualidade e como todo o sistema roda através desse cartão de memória, bom, é claro que algumas coisas não são tão boas assim. Mas sim, dá pra você jogar o seu Xbox Game Pass, dá pra você jogar Free Fire, Call of Duty, dá pra você assistir vídeos no seu YouTube, dá pra você ver várias coisas diferentes através do Switch com Android, e a gente vai ver ali na mesa já já. Primeiramente, galera, eu tinha instalado o Android 14, que inclusive tem builds oficiais da Lineage OS, pra você aí que é do mundo de custom ROM, pra você que não é, Lineage OS é uma custom ROM aí feita para vários Androids, que inclusive é uma versão da Lineage OS que eu estou rodando através aqui do meu Nintendo Switch. No caso, eu tava com a luz 21.0, que é com o Android 14, porém o Android 14 está muito bugado aqui dentro do Nintendo Switch, várias coisas estão crashando, nada tá funcionando com uma performance boa, e aí eu optei por utilizar a Lineage 18.1, que tem o Android 11 e que roda a maioria dos nossos queridos emuladores. Então, além da gente fazer um teste em jogos nativos aqui pro nosso querido Android, a gente também vai rodar alguns dos emuladores para saber qual que é a performance dele. Mas o Android é bem completinho e hoje em dia dá para você utilizar o seu Switch como uma Android TV. Para você aí que tem uma TV mais defasada, um pouquinho mais problemática, você tem a opção de instalar tanto a versão de tablet, né, justamente para você utilizar o seu Switch como um tablet com Android, ou a build com Android TV, que daí dá para você baixar todos aqueles aplicativos de streaming, só plugar o seu Switch dentro aí da sua TV e você sair utilizando como uma Android TV funcionaria dentro da sua TV, por exemplo. Mas agora chega de enrolação e bora mostrar um pouquinho mais do sistema do nosso Switch com Android. E já estamos aqui na nossa interface do Switch com Android, isso mesmo, galera, olha só. Na verdade, esse daqui é um Custom Launcher que já vem aqui com essa modificação da Lineage OS. Ele se chama aqui Console Launcher, como vocês podem estar vendo, e eles têm várias opções diferenciadas, mas também dá para você utilizar o launcher padrão aqui do Trebuchet, que é o launcher padrão do Android dentro dessa ROM, ok? Eu só tô utilizando aqui para ficar de uma forma mais Switch possível. E, cara, é bem interessante a gente ver que o Switch roda o Android e depende bastante também da qualidade do seu cartão de memória, como eu falei pra vocês. Aqui eu tô utilizando um cartão de memória de baixíssima qualidade, então a velocidade de leitura e escrita não é boa, e a performance, assim, no geral, também não vai ser tão legal. Algumas coisas vão lagar bastante, outras coisas não vão estar funcionando direitinho. Mas pelo menos sim, a gente já tem aqui o nosso Android 11 funcionando dentro do nosso tablet Switch, ok? Como eu falei pra vocês, ele também tem uma versão aí exclusiva pra você fazer o seu Switch funcionar como se fosse uma Android TV e você poder ter os seus aplicativos de TV diretamente no seu Switch. Mas olha só, a gente tem aqui já a versão do Android 11 e a versão da Lineage OS na 18.1. E assim, cara, eu não sei se vocês se lembram, mas o Switch é um dispositivo de 2017, ou seja, ele foi lançado com 4 GB de RAM e uma CPU de 4 núcleos apenas. E, cara, muitos celulares hoje em dia já superaram o Switch em poder de processamento. O problema maior, é claro, é que a gente está rodando dentro do Android, e o Android é muito mal otimizado. Não é como o próprio sistema do Switch, que a gente sabe que tem muita otimização e consegue rodar diversos jogos. Outro detalhe também é que o NVIDIA Tegra X1, que é o processador cabeça aqui do Switch, ele tem várias outras extensões que não são suportadas por celulares. E graças a todas essas extensões, a performance para jogos e vários aplicativos dentro do Switch é muito melhor. E vocês sabem o que acontece quando um Android tem apenas 4 GB de memória RAM. Isso mesmo, trava tudo, várias coisas não funcionam direito, e é exatamente o que a gente tem aqui dentro desse Switch, então já imagina a performance dele para vários jogos aqui que a gente vai tentar. Começando primeiramente aqui, a gente vai ter, é claro, o nosso querido Xbox Game Pass, galera. Isso mesmo, o Game Pass funciona aqui dentro do nosso querido Nintendo Switch, porém só apenas com essa versão do Android.
E nada melhor do que a gente jogar o nosso Nintendo Switch rodando um jogo dentro do Xbox através do nosso Android e, é claro, utilizando também um controle de PS4. Só pra gente ver o que vai dar toda essa bagunça, a gente vai jogar aqui o nosso querido Forza 5. Sim, isso aqui é o Forza 5 jogando através aqui do nosso controlezinho de PS4 dentro do Switch rodando Android. E agora a gente vai ver o que vai sair dessa bagunça toda de sistemas que a gente tá fazendo aqui. Bom, e é claro que a nossa performance não vai ser a das melhores. Eu tô sentindo assim que ele tá com bastante input lag, mas ainda assim dá pra usar legalzinho o nosso Switch pra jogar um jogo como o nosso querido Forza Horizon 5 através do xCloud. E é claro, utilizando um controle, dá pra você pegar aqui o seu Switch, acoplar ele aí na sua TV e sair jogando ele diretamente assim e tendo aqui todos os títulos dentro do seu Game Pass através do Xbox Cloud. Vamos retroceder aqui só pra gente não fazer essa besteirinha. Como eu falei pra vocês, temos muito input lag, então alguns comandos não vão ser aí um dos melhores pra gente conseguir jogar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Olha só, consegui fazer o drift mesmo com tanto input lag que a gente tá tendo. E cara, assim até a performance tá bem boa, tá melhor do que eu imaginei que seria. Eu jurava que ia ter muito mais input lag, que ele ia ser bem mais travado, ou simplesmente ia ficar naquela tela verde que a gente sabe que às vezes o Xbox Game Pass pega, mas até que tá funcionando direitinho, né? É claro, tá bem travado, não é uma das experiências mais fluidas que eu já tive aqui com o meu Xbox Game Pass, mas ainda assim é uma experiência que até dá pra você jogar alguns jogos dessa forma. Outro detalhe também é que aqui com o Android 11 você tem um aplicativo pra você fazer algumas configurações específicas pro seu Switch, como por exemplo ligar aqui o modo de performance, ter aqui o Analog Trigger Emulation, porque pra quem não sabe, os Joy-Cons têm só botões físicos, então isso é um problema pra diversos jogos aqui que no Android necessitam daquele gatilho analógico, sabe? Que tem aquele potenciômetro que vai descendo e subindo, então esse daqui ele deixa um Axis Input. E a gente também tem aqui o Xbox Layout, né? Porque o layout do Switch ao contrário, o A fica no botão B e o B fica no botão A. E esse daqui, e essa opçãozinha aqui do Xbox Layout corrige todas essas opções para você deixar ele da maneira perfeita. E é claro, também temos aqui o Internal Panel, dá para você selecionar aqui as configurações, e é claro, o External Panel, que é justamente o que eu estou utilizando para gravar esse vídeo aqui dentro do meu PC, dá para você selecionar vários modos suportados pela sua TV, ou seja, dá para você colocar ele em 720p, dá para você colocar em 1080p, ou até mesmo em 4K, igual vocês podem ver aqui acima nessa primeira opção. E ainda você vai ter uma opção para você desabilitar a tela do seu Switch quando a sua dock estiver conectada, mas eu não vou fazer isso porque eu estou utilizando a tela e gravando a tela aqui também através de uma placa de captura. É claro que pela potência do nosso Switch, você já deve imaginar que não na Play Store não aparece nem Warzone, nem Car X Street, nenhum jogo pesado assim muito, e eu tentei baixar aqui o nosso querido Call of Duty, o basicão, né, Call of Duty Mobile, pra gente tentar jogar, porém ele sempre reconhece aqui que a gente está utilizando um emulador, ele sempre vai voltar para nossa tela de login, vai dar erro de conexão, então infelizmente o nosso Call of Duty Mobile não dá pra gente jogar. Eu acho que é só uma questão de root aqui, ou então tirar aqui do modo dock de que sim, daria pra gente jogar, porém galera, eu não consegui fazer ele funcionar de jeito nenhum através aqui do meu Android. E não é por potência, ele até tem a potência pra gente poder executar, mas infelizmente ele não vai funcionar, então por isso a gente vai jogar o nosso querido Free Firezinho. Dá pra você jogar Free Fire dentro de um Switch com Android. Só pra gente mostrar aqui que o nosso Free Fire tá rodando, eu vou colocar aqui ele todo no gráfico máximo possível, com alta resolução, sombra ligado, alto FPS, e bora ver aqui quanto que ele tá pegando numa partidinha simples, porque eu não vou jogar ranqueada disso. E assim galera, de verdade, a performance do Free Fire através aqui desse Switch não vai ser melhor do que o seu celular mais batatinha aí de 4 GB ou 6 GB de memória RAM, apesar do processador dele ter todas aquelas extensões diferenciadas e tudo mais, não presta de nada dentro do Android, que não utiliza nenhuma dessas extensões exclusivas aí que a gente tem em jogos do Switch, e é claro, a otimização do Android ainda é muito porca, então vai ter várias vezes aí que você vai estar jogando um joguinho mais casual igual esse, e você vai ter vários problemas de performance. Vocês podem ver aqui que não é a das experiências mais fluidas que a gente tá tendo pra jogar aqui o Free Fire, e cara, olha que é Free Fire com tudo no Ultra. Acho que até se a gente diminuísse um pouquinho, a gente teria ainda alguns lags ou coisas desse tipo, eu não acho ninguém pra gente poder dar uns tirinhos, mas que como vocês podem ver, até que o nosso querido Switch
tancou bastante isso. Vale lembrar também que eu estou utilizando o Switch na sua primeira versão, esse daqui é um Switch V1, e ainda assim dá pra gente utilizar ele pra jogar esse tipo de jogo, porque como vocês podem ver, dá sim pra gente jogar o nosso querido Free Fire através do nosso querido Switch com Android. E não estou utilizando controle, esse daqui é direto no touchscreen dele, então por isso que vai ter toda hora esses bugs aqui diferenciados que a gente tá tendo com o touch, porque o touch dentro do Switch com Android é bem ruinzinho mesmo. Mas é claro que vocês não estão aqui apenas pra ver eu passar mal com jogos de Android. Vamos também aqui abrir o nosso querido emulador. Temos aqui o nosso emuladorzinho de 3DS, que a gente vai executar o Pokémon, que é um dos jogos mais leves pra gente poder executar dentro desse emulador. E é claro, aqui a gente vai estar utilizando o Mandarin, que por enquanto é o melhorzinho dos emuladores de 3DS nessa nova geração, com a API Vulkan e é claro, numa resolução interna de 2x. E assim galera, sem carregar nenhuma shader antes ou qualquer outra coisa desse tipo, rodando na resolução 2x, ele até que tem uma performance muito decente pra você jogar um jogo mais leve de 3DS, como esse Pokémon Omega Ruby que eu estou executando. E a performance dele é até bem boazinha, dá pra você colocar na sua TV e sair jogando com o seu controle sem fio, galera, que você vai ter um desempenho legalzão pra você jogar. É claro que não vai ser a melhor das experiências possíveis, não vai ser igual um Steam Deck, por exemplo, com aquela performance de PC, mas você vai ter um Switch aí que roda Android e que você consegue jogar alguns emuladores, como esse emuladorzinho de 3DS que a gente está utilizando. E cara, a performance até que é bem boa pra gente conseguir jogar esses jogos. Vamos ver se eu consigo aplicar aqui uma configuração de um gráfico um pouquinho mais alto, né, vindo aqui nas nossas opções de gráficos. Vou colocar aqui na 3x, vamos ver se ele vai aplicar. Aplicou a nossa configuração. Vamos só sair aqui da nossa batalha pra ver se ele vai aplicar. E mesmo no Overworld, galera, ele até que tem uma performance boa pra gente executar em 3x de resolução. Então bora abusar um pouquinho mais dele e vamos colocar na resolução 4x só pra gente ver o que a gente vai ter numa resolução de 960p. E ainda não foi suficiente para reduzir tanto assim a performance dele. Ele já tá rodando a 26, 25 FPS. Vamos ver aqui dentro de uma batalha se ele vai reduzir um pouco mais a nossa performance. E não, dentro da batalha a gente já tá pegando ali os nossos 30 FPS mesmo com a resolução 4x. Então sim, galera, é muito bom pra gente poder jogar aqui o nosso querido emulador de 3DS mesmo na resolução 4x, que aí sim já vai compensar para sua TV 1080p, sabe, não ficar muito pixelizada e você vai ter uma performance boa para você jogar o seu Switch com o emulador de 3DS. E é claro que vocês também querem me ver sofrendo tentando rodar um emuladorzinho de PS2, e é justamente o que a gente vai fazer rodando o nosso God of War 2 e o Shadow of the Colossus. E aqui está o Shadow of the Colossus rodando dentro do Switch através do nosso emulador de PlayStation 2, galera. A performance não vai ser a mais gostosa e nem os visuais vão ser os mais deliciosos, até porque o nosso jogo tá rodando na resolução, deixa eu só ver aqui exatamente qual resolução que eu coloquei, foi na resolução 0.5x. Então assim, vai estar tudo no máximo pixelizado, porque a gente tá rodando numa resolução de 250 por 220. E numa tela 720p, mesmo que numa tela pequenininha, ainda é muito pixelizado. Então eu nem imagino o que vocês estão vendo ali de quantidade de pixels dentro do meu PC que eu tô gravando essa parte. Mas, cara, tá realmente um absurdo. Isso aqui tá rodando, principalmente, né? Porque quando a gente não tem nada assim no meio da tela, ainda dá pra gente ver que ele tá rodando, e ainda é mais absurdo saber que a performance não tá lá aquelas coisas. Eu queria que tivesse um pouquinho melhor, mas sem dúvidas isso daqui não é uma performance que eu jogaria Shadow of the Colossus nem dentro do meu Switch. Vamos ver então o nosso querido God of War 2, e galera, a performance segue pior do que a gente tinha lá dentro do nosso Shadow of the Colossus. Aqui a gente não consegue nem pegar 80, 70% da nossa velocidade, a gente tá pegando apenas 60% de velocidade, o que é claro é completamente ridículo para você jogar o God of War 2. Tudo bem que aqui a gente tá numa parte bem pesadinha, que tem bastante NPC carregando a nossa CPU, mas cara, ainda assim não é um desempenho legal que você vai ter dentro do jogo todo. Você até vai conseguir jogar um pouquinho, mas não vai ser aquela coisa maravilhosa de você ter os melhores 60 FPS ou pelo menos 30 nessa configuração que eu apliquei para você poder jogar mesmo com uma resolução tão baixa igual essa daqui. E como vocês podem ver, não adianta, galera, tá bem ruim para você jogar o PS2.
Por último, mais ou menos importante, vamos ver se o Switch roda jogos de Switch. Para isso, eu tenho aqui o meu Sudashi e o Skyline que eu mostrei ontem para vocês, que é aquela versão Git com Git melhorada. E no Sudashi, galera, a gente já vê várias incompatibilidades do Sudashi com esse querido celular, né? No caso, tablet e Switch. Porque literalmente em qualquer canto que a gente clicar, ele vai crashar. Então não importa se a gente for tentar abrir algum jogo ou simplesmente tentar abrir a configuração para modificar ele, toda vez que a gente clicar, ele vai crashar. Então, não sei o que acontece, aparentemente é uma grande incompatibilidade que a gente tem com o Sudashi e a gente não consegue fazer ele funcionar através do nosso querido emulador. Mas, porém, contudo e todavia, a gente consegue rodar aqui essa build do Strato com o JIT melhorado, ok? E, cara, no caso, rodar chega a ser uma palavra forte. A gente consegue entrar aqui nas nossas configurações, como vocês podem ver, dá pra gente clicar aqui e modificar o que a gente poder quiser. Porém, na hora de a gente clicar em algum jogo, como por exemplo o Cuphead, que é um jogo que talvez alguém gostaria de tentar jogar, ele até pode carregar. Vocês podem ver aí que tem coisinhas carregando na nossa tela. Porém, toda vez que a gente vai tentar entrar numa cena em 3D, por exemplo, vai ser muito difícil da gente conseguir executar. Isso porque os emuladores de PCs, os emuladores de Switch, não foram pensados na NVIDIA Tegra. E é claro, tem muita incompatibilidade de drivers, tem muita incompatibilidade de todo tipo de coisa diferente que você puder tentar imaginar aqui. E é claro, os 4 GB de memória RAM que a gente tem dentro do Switch é o maior dos empecilhos. Então, não importa qual jogo que a gente for tentar, ele vai crashar e vai voltar para sua tela inicial, porque a gente não tem RAM suficiente para isso. Um dos jogos mais pesados que eu cheguei mais longe foi o nosso Pokémon Let's Go Eevee. Como vocês vão poder ver, eu até consegui renderizar a nossa tela inicial aqui dele pedindo pra gente setar o nosso controle. Porém, toda vez que ele tenta carregar aqui alguma parte em 3D, o nosso jogo crasha e a gente não consegue passar dessa tela. Olha só, ele vai ficar nessa tela branca aqui, e na hora de carregar o nosso 3D com a Eeveezinha ali de fundo, olha só que beleza, agora carregou, só porque eu falei que ele não carregava, galera. Vamos ver se ele consegue abrir aqui o nosso save, e ele abriu o save, galera. Eu nunca tinha chegado nessa parte, mas ele abriu o save e tá rodando a 20 FPS, galera. Que é isso? Eu não tinha chegado nessa tela e aqui dentro do vídeo ele finalmente chegou. Vamos ver aqui se a gente consegue jogar por algum tempo, porque lembrando, o nosso empecilho da memória RAM ainda é bem presente dentro desse emulador. Então assim, até dá pra gente jogar o nosso querido emulador de Switch, porém a gente vai ter diversas incompatibilidades e uma delas, é claro, é a memória RAM. O nosso emulador não tá preparado para GPUs Tegra, mas como vocês podem ver, a gente tá rodando um jogo de Switch emulando dentro de um Switch. É claro que a gente tá perdendo muita performance bruta aqui, porque tá rodando através de um emulador, tá rodando dentro de um Android, mas sim, dá pra você jogar Switch dentro do seu Switch com Android, se você quiser, né? É claro que não vai ser assim para todos os jogos. Por exemplo, vamos tentar entrar aqui no nosso Super Mario e a gente até consegue chegar nessa tela inicial, porém toda vez que a gente carrega o nosso jogo, vamos torcer para que ele carregue alguma coisa dessa vez. Na hora da nossa gameplay, galera, que é depois dessa tela inicial, aonde apareceria o Bowser aqui nessa parte, o nosso jogo... Eita, galera, tá carregando? O que é isso? Só porque eu tô gravando ele tá carregando tudo que eu falo que ele não carrega. Mas enfim, vamos tentar pular essa telinha. E não, agora crashou realmente, E o Zelda Breath of the Wild, é claro, não dá pra gente testar porque o emulador não tá pronto, não deu pra gente testar, nem nos celulares próprios para isso, então imagina dentro de um Switch muito limitado pela memória RAM e tudo mais, então é muito complicado da gente conseguir jogar o Zeldinha Breath of the Wild. Mas por algum motivo, tudo tá abrindo de primeira só porque eu tô gravando, então só pra me contrariar, ele tá abrindo. Vamos ver aqui até onde ele chega aqui com essa telinha do Legend of Zelda, vamos ver se ele vai carregar a parte in-game. E não, ele crashou, simplesmente não carregou, é justamente onde eu tinha parado. Mas é isso, galera, essa daqui foi a experiência do nosso querido Nintendo Switch com Android. Como eu falei pra vocês lá no início, eu testei também rodar a versão mais recente do Android, o Android 14, porém ele ainda não tá pronto, falta muitas coisas, os botões não funcionam direito, toda hora dá algum erro diferente e ele tem muitos problemas de performance. Então até o Android 14 não está bem acertado, eu ainda recomendo que você, se você for tentar fazer isso no seu Switch, instala a versão do Android 11 que vai ser a melhorzinha ali para você poder jogar. Se eu recomendo você fazer isso no seu Switch, só se você tiver um segundo cartão de memória, porque para você fazer tudo isso, você precisa excluir os dados do seu cartão de memória, copiar tudo de novo, fazer um monte de coisa. Então, se você quiser fazer isso como se fosse um dual boot dentro de um PC,
fica com um cartão de memória para os seus jogos e outras coisas do seu próprio Switch e outro com cartão de memória só para você rodar o Android. Porque se você tiver só um cartão de memória para jogos de Switch e o Android, vai ser muito complicado, você vai perder muito desempenho, e aqui mesmo se você estiver rodando com um cartão de memória bem fraquinho, igual eu tô aqui, vocês poderão ver que ele não afeta tanto assim o desempenho, mas é claro, ele vai ter assim as suas perdas de performance. Mas no geral, galera, esse daqui foi o nosso vídeo do Switch com Android, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!